Vazou um áudio da Carla Zambelli, deputada bolsonarista. Ela é uma das deputadas da tropa de choque do Bolsonaro. É uma daquelas que não traiu o bolsonarismo, ou na verdade não se tocou ainda, que são todos bandidos, ou ela é muito, muito cúmplice. E nesse áudio fica claro que o Bolsonaro comprou votos para aprovar a reforma da Previdência. Eu vou tocar o áudio aqui para vocês. Ó. O deputado no primeiro mandato, ele não tem verba, né? No primeiro ano de mandato. Eu só consegui essa verba e indiquei mais de 5 milhões para a saúde e para o Estado, porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência. Então, todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que poderiam tirar de alguns ministérios para poder mandar para algumas cidades. Pois bem, ela está admitindo todos os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência tiveram alguma verba que tiraram de algum ministério para... E são emendas parlamentares, o nome disso. E quando o Bolsonaro foi aprovar a proposta da reforma da Previdência, saiu notícia no Globo, saiu no UOL, saiu na Folha, assim, Bolsonaro libera 2,5 bilhões em emendas para aprovar a reforma da Previdência. Olha só, eles aprovam uma reforma que tira a nossa aposentadoria, rouba a nossa aposentadoria. Os bancos, só no ano que vem, projetam lucrar R$1 trilhão. R$1 trilhão, não estou falando de bilhões, a gente já está na casa dos trilhões. Com pessoas que vão aderir à previdência privada, então os bancos vão ganhar muito. Ele pega dinheiro nosso, dos nossos impostos, tudo que você paga tem imposto. Libera 2,5 bilhões para os deputados para comprar votos e a gente perde a aposentadoria. Ou seja, a gente perde de todos os jeitos. A gente perde quando ele compra o voto, a gente perde quando a lei é aprovada, que a gente não tem mais aposentadoria, todo mundo agora vai receber menos, e a gente perde porque agora vai ter que pagar banco, pagar aposentadoria privada, se quiser ter alguma chance de se aposentar. Porque a gente sabe que do jeito que ficou depois da reforma, não. Se você tem menos de 40 anos, fique sabendo, você não vai se aposentar pelo INSS. Não vai, não adianta. Aquele dinheiro que sai ali da sua conta todo mês, do seu salário todo mês, é um dinheiro que no fim você não vai ver. Você não vai ver nada disso. Esse dinheiro está indo para o ralo de agora em diante. E o Bolsonaro cometeu sim, aí é crime de responsabilidade, porque ele, em detrimento de outros deputados, ele escolhe dar verba para deputados que votaram em um projeto do governo dele. Isso é compra de voto, isso é propina e isso é crime de responsabilidade e dá impeachment num país sério. Mas a gente sabe que não vai dar impeachment porque o Rodrigo Maia foi um dos maiores defensores da reforma da Previdência. Rodrigo Maia, que aliás é um dos maiores covardes do Brasil, porque o Rodrigo Maia, ele critica o Bolsonaro no Twitter, fala, o Bolsonaro faz alguma coisa, por exemplo, o discurso nazista do ministro, alguma coisa, ele critica no Twitter o Rodrigo Maia, mas ele não dá sequência aos mais de 20 pedidos de impeachment que tem ali do Bolsonaro, ele segura. O Rodrigo Maia também critica o Sérgio Moro, odeia o Sérgio Moro, mas ele está segurando a CPI da Vaza Jato, que também é chamada de CPI da Lava Jato, já tem as assinaturas, só falta a assinatura do Rodrigo Maia. Ele está segurando. Talvez segurando para uma hora mais oportuna, ou talvez ele vá enterrar isso porque não seja oportuna para ele a hora em momento algum. Ou seja, ele é um covardão. A culpa de tudo isso que está acontecendo, no fundo, é dele, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa contra isso, é ele. E aí, o Bolsonaro, nos últimos dias, teve a discussão sobre o fundão. E ontem o Bolsonaro falou novamente sobre o fundão eleitoral de 2 bilhões para os partidos políticos para gastarem na eleição do ano que vem, com campanha, com tudo. Ou seja, dinheiro nosso vai para os partidos, 2 bilhões é muita coisa. E olha, o Bolsonaro, ele disse que, eu não posso vetar o fundão porque seria crime de responsabilidade. E os bolsominions que são contra o fundão, é claro que eles são contra, eles estão repetindo isso. Não, o Bolsonaro não pode, a culpa não é dele. Só que vamos esclarecer algumas coisas. A proposta do fundo eleitoral de 2 bilhões foi enviada pelo governo Bolsonaro. 2, o governo Bolsonaro queria uma proposta de 3,6 bilhões. Pegou mal, pegou muito mal, na direita, na esquerda, em todos os setores, pegou mal. Até os partidos que votaram a favor do fundão, e o fundão foi aprovado por todo mundo. Não pense que, a esquerda foi contra, a esquerda foi a favor. Foi a favor. Todo mundo votou no fundão de 2 bilhões. Mas 3,5 bilhões era muito.
pouca gente era a favor, entre eles o Jair Bolsonaro. Ele queria 3 bilhões e meio. Não deu. Aí ele enviou a proposta com 2 bilhões. A proposta é dele. A proposta é dele. Aí, terceiro ponto, o Congresso aprovou. O Congresso aprovou. O presidente tem prerrogativa de vetar o que ele bem entender na hora que ele bem entender. Esse é o terceiro ponto. Isso não é crime de responsabilidade vetar isso. Aí o Bolsonaro diz, quarto ponto, ele diz, não, mas isso está na lei orçamentária. Se eu vetar isso, eu não vou cumprir a diretriz orçamentária. Mentira, o presidente veta o que ele bem entender e o Congresso é obrigado a revotar ou derrubar o veto. Então, são 4 já mentiras. Aí o quinto ponto, que também é importante. Se, eu acabei de falar, se o presidente vetar, o Congresso pode simplesmente derrubar o veto em qualquer momento. Isso não é crime de responsabilidade, não é. Agora, o que é crime de responsabilidade é ele pegar 2 bilhões e meio, é mais que o fundão, veja bem, é mais que o fundão, 2 bilhões e meio e destinar essa verba a deputados que votarem a favor de um específico projeto de lei. E só a quem votar a favor, quem votar contra não ganha essa verba. Isso é crime de responsabilidade. Isso dá impeachment, que é o que ele fez com a reforma da Previdência. Saíram várias notícias, inclusive gente do PSL, naquela época o PSL estava com o Bolsonaro ainda, estavam juntos. Gente do PSL estava falando, é uma vergonha. Tem vídeo do Major Olímpio falando, ele era o líder do PSL no Senado, falando, é uma vergonha, o governo Bolsonaro vai pagar 40 milhões em emendas para cada deputado que votar a favor dessa reforma. E vai pagar em parcelas, até 2022, 10 milhões por ano. E o que a Carla Zambelli fala já comprova isso, porque ela falou, eu ganhei 5 milhões em emenda, então ela ganhou já uma parte desses 40, faltam 35. E ela falou, deputada no primeiro ano de mandato, recém-eleito, não ganha verba nenhuma, só ganhei por causa da reforma. Ou seja, ela ganhou 5 dos 10, mas muitos, dá um Google, muitos deputados estão reclamando que o Bolsonaro prometeu isso e ele não cumpriu. Ele não entregou os 10 milhões ainda para quase ninguém, ou para ninguém. Então, é por isso que começou uma animosidade assim, o Congresso começou a ficar mais receoso com o Bolsonaro, começou a desgostar do Bolsonaro, ficar irritado com ele. Por quê? Porque ele prometeu e não cumpriu. E esse é o pior. O Bolsonaro, ele é um mentiroso compulsivo. Olha esse caso do fundão. Ele não precisa mentir. Ele podia tentar explicar o que é o fundão para o gado dele. E o Bolsonaro, ele conseguiu convencer o gado dele e pessoas despolitizadas, eu tenho amigos despolitizados, que eles não têm opinião sobre a reforma da Previdência. Eles falam, não, mas eu acho que é necessária. Eu não gosto, mas eu acho que é necessária. Não queria que fosse aprovada, deve ter algum outro jeito, mas... Veja bem, ele conseguiu convencer essas pessoas de que a reforma era necessária. E não é. Não era em momento algum. A reforma é necessária para quê? Para os bancos lucrarem 1 trilhão. Só. O Brasil não precisava dessa reforma da Previdência. Não precisava. A Previdência dava lucro. Até começarem a roubar dinheiro da Previdência e colocar em outras coisas, a Previdência sempre deu lucro. E a Previdência, se você pensar, as pessoas pagam para se aposentar, esse dinheiro fica lá, esse dinheiro paga a aposentadoria das pessoas. É isso. Quando começa a pegar bilhões desse dinheiro e colocar em outro lugar, aí é claro que não vai mais dar lucro. Para a finalidade da Previdência, sempre deu lucro. Nunca foi deficitária. Deficitária é aquela palavra bonita que eles usam para dizer está dando prejuízo. As pessoas pagam menos do que a Previdência está pagando em aposentadoria. Está dando prejuízo, vai dar um rombo no futuro. Não, nunca foi deficitária. Sempre foi lucrativa. Aí eles conseguem convencer a população de que não, precisa da reforma. Ele conseguiria convencer o gado dele de que precisa do fundão. Ele convence qualquer coisa. A estratégia de comunicação do Bolsonaro é tão feroz, a máquina de comunicação dele tem uma potência tão grande que ele convenceria, mas não, ele prefere mentir, porque é mais fácil. Ele não quer gastar esse cartucho nisso, ele vai gastar em outra coisa mais pra frente. E aí ele mente, e aí ele usa essa máquina de comunicação para propagar a mentira, porque ele sabe que ninguém vai pesquisar, que ele sabe que o gado simplesmente engole o que ele fala e dane-se. Ele não precisa esclarecer uma questão, precisa do fundão. E tem vários textos, eu não concordo com a maioria, eu não concordo com 2 bilhões de fundão, mas tem vários textos que dizem que democracia tem que ter dinheiro público para os partidos políticos para que eles não dependam de empresários ricos
para financiar as campanhas, porque quando eles dependem de empresários ricos, só os mais ricos são eleitos, os mais pobres não são, e aí cria uma desigualdade muito grande na política e isso vai se refletir em desigualdade social. Tem vários estudos sobre isso, vários textos sobre isso, mostra exemplo de países de primeiro mundo e tudo mais. Ok, ele podia usar isso? Podia. 2 bilhões é muito? Pô, sim, é demais 2 bilhões. Mas ele podia. Não faz, ele prefere mentir. Então, temos aqui um crime de responsabilidade confirmado, ele prometeu 40 milhões, ele pagou, tem a voz da Carla Zambelli no áudio, ela é uma das deputadas mais bolsonaristas de todas e ninguém vai fazer nada. Ou a gente começa a pressionar e mostra esse vídeo para o cidadão despolitizado, não mostra para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está convencido, ele já está com cabresto, ele não vai mudar de opinião. Mas agora mostra para aquele cara que não gosta muito de política e fala, ó, o Bolsonaro está mentindo, são 2 bilhões de fundão e 2 bilhões e meio para aprovar uma reforma que tira a nossa aposentadoria e que não é nada boa para a gente. Se fosse boa, não precisava comprar voto. Porque se precisa cometer um crime para aprovar uma lei, é porque a coisa está errada. A coisa está errada desde o começo. E essa reforma é a mesma reforma do Temer, é a mesma reforma que o Bolsonaro dizia ser contra em campanha. E aí ele foi eleito, passou 2 semanas e falou, não, eu sou a favor. Eu mudei de opinião. Então, isso é estelionato eleitoral, é outro crime. Que ele tem, e aí pega vídeo, dá Google, Bolsonaro contra a campanha, tem vídeo dele, do filho dele, do outro filho dele, da tropa de choque dele, todo mundo falando contra, somos contra, essa reforma não é necessária. Tem vídeo do Eduardo Bolsonaro esclarecendo que a reforma não é necessária. Aí passa 2 semanas da eleição, eles dizem, não, nós mudamos de opinião, somos agora a favor, e eles gastam dinheiro público fazendo campanha pela reforma na TV, nos canais amigos deles, e gastam dinheiro público comprando votos, cometendo um crime. É isso. Se você é contra isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, é de graça se inscrever no canal, é 1 segundo do seu tempo, clica no botão tá inscrito e vamos fazer oposição a isso, porque eles estão nos roubando. Isso é roubo sem, eu não preciso aqui medir palavras não, é roubo. Estão roubando dinheiro nosso, tudo que você compra tem imposto, tudo que eu compro tem imposto, você está gastando internet, gastando energia elétrica para carregar seu celular, laptop, computador, tem imposto embutido, esse imposto vai para o governo e o governo pega esse dinheiro e compra votos, comete crimes para tirar a nossa aposentadoria lá no final. Uma aposentadoria que não era deficitária, não dava prejuízo, começou a dar porque começaram a tirar bilhões e bilhões de lá para colocar em outros lugares. Então, eles fazem dar prejuízo, roubando dinheiro de lá, e aí a gente tem que pagar, e a gente ainda paga os votos comprados com crime para eles aprovarem. É demais. Então curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer oposição aqui juntos. Falou!